E aí, turminha, no nono ano, bom dia para vocês. Vamos começar nossa terceira unidade hoje. Espero que estejam todos bem. Quem descansou hoje de manhã, porque já passou direto, que maravilha. Quem fez a nossa prova também viu que foi facílima, né? Então eu já quero aproveitar esse momento para avisar o seguinte: sábado nós temos aula, ok? Mas calma, calma, não precisa reclamar, deixa eu terminar de falar, vocês são muito agoniados. Na, na sexta é feriado, né? Dia 2. E sábado vai ter aula, é a programação, eu não posso fazer nada, não tenho nada com isso. Mas assim, o que eu pude fazer para melhorar a situação foi o seguinte: quem passou direto tá liberado no sábado, dia 3, presente para vocês, antecipado de Natal. E quem foi para recuperação, o que eu vou fazer no sábado? De manhã vai assistir a correção da prova, a videoaula de correção, para ver o que errou, o que acertou, se melhorou a nota ou não. Já tem uma ideia. E à tarde vai ser aquela aula que eu faço a divulgação da média de quem foi para recuperação. E aí então sábado libero quem passou direto e tenho esse compromisso só com quem foi para recuperação. Ok, gente? Então vai ser assim que a gente vai estar fazendo nossos trabalhos já a partir dessa semana. Lembrando que de hoje a 8, então a gente já começa a nossa terceira unidade para valer. Começando hoje, na verdade, mas eu digo assim com todos, porque tem gente que ainda está com a cabeça na segunda unidade por causa da recuperação, mas aí hoje a gente vai começar para valer a nossa terceira unidade. Quero lembrar a vocês que é a última unidade de assuntos do oitavo ano. Então, a partir de agosto, vocês já estão nos assuntos do nono ano propriamente ditos. E assim eu estou num verdadeiro dilema, porque o oitavo ano é uma série que tem muitos assuntos importantes e com esse contínuo, a gente precisa dar uma base para vocês importante para o que vem depois, né? Mas aí eu decidi aqui o que, que a gente vai trabalhar. Vamos ver se dá tempo a gente ver um pouco mais de assuntos nessa unidade, até porque 2 semanas já foram, né? Nós já estamos na segunda, e aí só vão faltar 5 semanas para acabar a nossa terceira unidade. Então a gente só vai ter provavelmente 4 semanas de assunto, 4 aulas, porque na última semana a gente faz a nossa avaliação da terceira unidade. Então vai ser muito pouco para a quantidade de assuntos que a gente teria para ver. Mas não chega a preocupar não, a gente vai fazendo uma pincelada quando a gente estiver no assunto do nono ano, tem coisas que dá para a gente puxar e voltar no tempo. E a gente pode fazer alguns trabalhos também, como o que vocês fizeram essa unidade, para a gente estar não deixando de ver assuntos importantes dos assuntos que a gente precisa aprender. Tá certo, gente? Então vamos começar, sem muitas delongas. Peguem os cadernos de vocês, os livros do oitavo ano, para a gente poder dar sequência ao que a gente vai trabalhar. Beleza? Então pronto, vamos lá. Eu decidi, gente, que nós vamos trabalhar essa unidade um pouquinho com álgebra, ok? É por isso que a gente vai ver lá o assunto da unidade 4 do livro de vocês, que começa na página 96, ok? Então a gente vai dar uma pincelada nisso aqui, porque é importante, é necessário. E deixa eu colocar a minha imagem aqui, faz tempo que a gente não se vê, não é? E aí a gente vai estar conversando. Oi, tô aqui para podermos acelerar a nossa aprendizagem, ok? Bom, vem ao caso então a gente falar que álgebra, né, é a parte da matemática que acrescenta letras, né, aos números. Então a gente aprende a usar letras e números. Vocês aprenderam isso lá no 7º ano, quando vocês ouviram uma expressão chamada termo desconhecido. Então, o termo desconhecido foi a primeira vez que vocês viram letras na matemática. Então, o termo desconhecido a gente costumava usar muito para x. Então, aí a gente já aprendeu que quando esse x, por exemplo, é elevado ao quadrado, o nome já diz, né? É um número ao quadrado. Então, a gente também tem a possibilidade de fazer isso aqui, ó. É o dobro desse número. Então, quando a gente substitui x por qualquer número, esse valor vai se alterando à medida que os cálculos vão sendo executados.
Da mesma forma, se eu tenho x dividido por 2, eu estou dizendo que eu tenho a metade de um número. Então, tudo isso são formas da gente representar na álgebra números e letras. E a partir daí vieram as expressões algébricas, vieram as equações, vieram as funções, que são assuntos que a gente vai estudar ao longo das nossas aulas, tá certo? Tanto agora no 9º ano, quanto no 1º ano, no ensino médio, vocês vão ver muito esses assuntos envolvendo letras e números. E aí a gente segue no livro, eu não vou estar detalhando tudo isso, porque a gente não tem nem tempo para isso, mas as equações, essas expressões algébricas, né? Quando eu falar de algébricas, lembrem sempre das letras envolvidas, elas têm muito a ver com o nosso dia a dia. Por exemplo, se eu chego para vocês e digo assim, que a gente vai, no exemplo da página 101, fazer um carreto e aí Geraldo cobra uma taxa de R$40, mais R$1,50 por quilômetro. Isso é uma forma de representar matematicamente uma equação. Então, o preço do carreto vai ser R$40, que ele cobra fixo, mais R$1,50 que ele cobra por quilômetro. Mas que quilômetro? Eu não sei. Então, se eu não sei, se eu não conheço, esse quilômetro é X. A gente só vai saber a medida da distância que for percorrida no carreto para fechar esse preço. Então, isso aqui é uma forma de representar em álgebra uma equação. Então, a álgebra está no dia a dia da gente. Se eu chego para vocês e digo, gente, ó, o quilo do pão, né? O quilo do pão, ele custa... Eu não faço ideia quanto custa um quilo de pão, porque eu não compro. Eu não como pão assim. Mas digamos que o quilo do pão custe R$6, R$5,99. Então, se eu chego para vocês e peço para vocês comprarem X pães, então aqui eu tenho uma equação, 5,99 vezes X, X quilos de pão. Né? Então, se fosse na unidade, antigamente era unidade, a gente comprava um pão de 50 centavos, por exemplo. Então, se eu dissesse a vocês, compre 10 pãezinhos, então vocês já sabem que o pão custa 50 centavos. Se eu peço para vocês comprarem 10, eu tenho que dar a vocês R$5. Então, tudo isso aqui são formas que a gente tem de estar representando a álgebra, de estar representando situações do nosso dia a dia na matemática. Fácil, não chega a ser tão complicado assim. Então, vocês podem ter tanto números inteiros, como frações, como números decimais, tudo isso aqui sendo representado nas nossas equações, nas nossas expressões algébricas. E quando a gente está falando em valor numérico, a gente substitui esses valores aqui, como eu disse, 10 pães. Então, vocês disseram, vocês viram eu falar que precisava dar R$5 para vocês. Por que eu cheguei a esse valor? Porque eu peguei o 0,50, 50 centavos, e multipliquei por 10. Então, aí eu cheguei nos R$5. Então, a mesma coisa aqui. Quantos quilos de pães vocês querem comprar? Depende de quantas pessoas tem na casa, para quanto tempo é. Tem gente que gosta de comprar pão de manhã e de noite. Tem gente que compra pão de manhã para o dia todo. Tem gente que compra pão para 2 dias, 3 dias. Então, depende da quantidade. E aqui, com o exemplo que eu dei do quilômetro. Então, se a gente rodar 10 quilômetros, por exemplo, a gente vai pagar R$55 para o cara do carreto. Porque vai ser 1,50 vezes 10, que vai dar 15. 15 mais 40 vai dar os 55. Então, são coisas que a gente faz mentalmente, mas que fazem parte da nossa compreensão matemática e que deveriam estar no nosso entendimento já de uma maneira muito clara. Mas não está, a verdade é que não está. Então, a gente precisa agora aprender a nomenclatura desses bichos aqui em relação à matemática. Ou seja, vamos transformar do português para o matematiquês. E aí a gente começa aprendendo uma coisa chamada monômio. Então, toda vez que eu falar monômio, aí vocês lembrem do português, né? A monossílaba. O que é a monossílaba? É aquela palavra que só tem uma sílaba, não é isso? Então, monômio é o quê? É aquela expressão algébrica que só tem um termo. Então, quando é que eu tenho um termo? Quando eu tenho, por exemplo, 2x. 2x é um exemplo de monômio. Quando eu tenho x ao quadrado, é outro exemplo de monômio. Quando eu tenho x dividido por 2, é outro exemplo de monômio. Quando eu tenho 5,99x, tudo isso aqui são exemplos de monômio. Quando eu tenho 0,50x.
Aí alguém está pensando aí, mas não quer fazer a pergunta. Professor, eu só posso ter X? Não. As letras que eu use para representar uma expressão algébrica podem ser as mais diversas possíveis. Eu posso chegar aqui e dizer, por exemplo, 2A. Ou então botar A ao quadrado. Se eu quiser também, eu posso botar I sobre 2, o I de Ivandro. Então, as letras elas podem variar de acordo com o nosso desejo, vamos dizer assim. Professor, e só pode ter uma letra? Também não. Eu posso ter aqui, por exemplo, ó, 2xy. Aqui é um monômio, certo? Eu posso ter 3AB. 3AB também é um monômio. Eu posso ter IJ dividido por 2. Também é um monômio. Então, monômio sempre é uma expressão algébrica que só possui um termo. Ok? Então, ele tem uma importância e aí a gente vai levar adiante nessa nossa compreensão, porque a gente precisa aprender um outro termo, um outro bicho que chama o binômio. Então, ó, binômio. Binômio, bi, vem de quê? 2, né? Bicampeão, 2 vezes campeão. Então, aqui a gente já tem 2 termos. E o que a gente faz, então, para separar os termos? A gente tem um exemplo aqui de um binômio, ó. Essa expressão aqui, que representou o carreto, o preço final do carreto é um binômio. Então, eu tenho aqui, ó, 40 mais 1,5x. Isso é um exemplo de um binômio. Se eu tiver 2x mais 3y, é outro exemplo de binômio. Só é positivo, professor? Não, pode ser negativo também. Eu posso ter 5a menos 3b. É um exemplo de binômio. Então, o que separa os termos é o sinal de mais ou de menos. Tá certo? Agora, detalhe. Se eu coloco para vocês na prova isso aqui, ó. 5a mais 3b menos 2a mais b. Aí vocês vão dizer, ah, professor, aí não é um binômio. Eu vou dizer a vocês, é. Mas, professor, tem um bocado de sinal aí. Tem 1, 2, 3, 4. Tá, gente, tem 4. Só que ele não está na forma reduzida. Então, como ele não está na forma reduzida, ele pode enganar a gente. Então, a gente tem que estar bem atento e prestando atenção. Olha o nome que a gente aprendeu antes, o monômio. Então, a gente precisa observar se aqui tem monômios semelhantes. Ou seja, se aqui tem algum termo que seja, vamos dizer assim, da mesma família, que seja parente, e tem. Repare aqui, ó, eu tenho aqui 5A, que é da mesma família de 2A. E eu tenho aqui, ó, 3B, que é da mesma família de B. Perceberam? Então, antes da gente classificar uma expressão algébrica em monômio, binômio ou outros que a gente vai ver já já, eu preciso ver se ali tem algum monômio semelhante. Eu não posso olhar, contar e já dizer esse daí não é binômio. Eu vou dar o nome dele daqui a pouco se fosse realmente diferente. Eu preciso antes resolver o que é semelhante. Como é que a gente resolve, professor? A gente resolve como se fosse uma conta normal. Sendo que a gente resolve os números e repete as letras. Lembra quando a gente aprendeu lá a radiciação, que a gente resolvia o que estava fora e deixava e repetia a raiz? Aqui é a mesma coisa. Então, se eu tenho 5A e tiro 2A, eu vou ficar com 3A. Se eu tenho 3 e aqui não tem nada, quando não tem nada eu sei que é 1, então 3 mais 1 eu tenho, na verdade, 4B. Repare quantas partes ele tem agora, ó. 1, 2, ou seja, 2 termos. Isso aqui também é um binômio. Perceberam? Agora repare, eu não posso juntar o A com o B. Certo? Então, as letras diferentes, elas vão formar termos diferentes. Eu não posso botar aqui
4 mais 3, 7. E aí juntar 7AB. Perceberam? Então, a gente não pode fazer isso. Ok? Da mesma forma que a gente não pode juntar se tiver expoente nas letras. E aí a gente vai ver já já. Porque aí a gente vai sair do binômio, que também é simplesinho, e vamos para o trinômio. Aí, professor, vai começar a complicar. Não vou complicar nada. Se o bicampeão são 2 vezes campeão, o trinômio, ou seja, tricampeão, ele tem a ver com 3 termos. Olha como é fácil. Então, trissílaba, lembra? Aqui é diferente um pouquinho do português, né? Porque a gente não fala bissílaba, a gente fala dissílaba. Mas a ideia é a mesma. Binômio, bicampeão, dissílaba, então, 2 termos. Trinômio, trissílaba, tricampeão, 3 termos, tá certo? Então, é fácil da gente identificar. Então, agora o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar aqui, ó, 5A menos 3B. Alguém disse aí C, isso, mais 4C. Ó, 3 letras diferentes. Então, aqui eu tenho um trinômio. Ó, não tem nada igual aqui. Eu não posso chegar 5 menos 3, 2. 2 mais 4, 6. 6 ABC. Não pode. Você só junta o que é monômio semelhante. Aí, se eu tivesse, ó, 5A menos 3B mais 4C menos 2A mais 7C, aí vocês iam dizer, ah, não é trinômio, professor. É trinômio também. Vamos ver por quê? Então vamos lá. A gente resolve o semelhante. A ideia é a mesma, ó. 5A e 2A são da mesma família, porque tudo tem A. Tem mais alguém que tem igual? O B não tem ninguém. Então a gente vai repetir ele na hora de resolver, de colocar na forma reduzida. Mas o C aqui, ó, eu tenho 4C aqui e tenho 7C aqui. Então eles também são da mesma família. Tem que ir tudo para a mesma casa. Então a gente vai resolver, ó. 5 tira 2, sobram 3 As. Aí a gente vai botar agora o B. É bom a gente colocar sempre na ordem, tá certo? 4 mais 7, 11, mais 11C. Então, ó, quantos termos eu tenho aqui? 1, 2, 3 termos. 1, 2, 3 termos. Agora, lembram-se que eu falei que a gente não pode misturar o que é diferente e a gente pode ter expoentes, por exemplo? Então, eu posso chegar aqui, ó, e ter isso aqui. X ao quadrado menos 3x mais 4. Ó, isso aqui a gente vai aprender que é uma equação do segundo grau, porque o maior expoente é 2, certo? Então, isso aqui também é um exemplo de trinômio, porque eu tenho 1, 2, 3 termos. E repare, esse é ao quadrado. O quadrado não pode resolver com x sozinho. E o x sozinho e o quadrado não pode resolver com o número que está mais sozinho ainda. Então, cada um é cada um no seu quadrado, tá certo? Então, ó, x ao quadrado é um termo, menos 3x é outro termo, e 4 é outro termo. Tá, professor, e se tivesse algum repetido? Vamos ver? Então, se eu tivesse, ó, x ao quadrado, menos 3x, mais 4, mais 5x, menos 3. Aí vocês iam contar e ia dizer, professor, aí não é trinômio não, porque tem 1, 2, 3, 4, 5, já passou. Aí é pentanômio, calma, não vai dar nome ao que você não conhece ainda. Vamos ver? Então, primeiro a gente vai destacar os semelhantes. Tem alguém com x ao quadrado? Não, então deixa ele lá. Tem alguém com x? Tem o 3 e tem o 5. E os números sozinhos? Tem quantos aqui? Tem o 4 e tem o menos 3. Então, toda vez que tiver, vou até marcar aqui, ó, monômios semelhantes, a gente primeiro tem que resolver, para depois classificar as nossas expressões algébricas. Então, vamos lá. Repito aqui o x ao quadrado. Aí, a gente sempre começa pelo maior grau. E aí vem, tô devendo 3x a professor Ivandro e tenho 5x. Então, eu vou pagar os 3 e vou continuar com 2.
mais 2x. Ok? Eu tenho 4 e estou devendo 3, então ainda me sobra 1. Ó, 1, 2, 3. Trinômio, 3 termos. Ok, gente? Então, quando a gente vê isso, não tem muita dificuldade, não, para a gente classificar. Aí vocês vão dizer, e depois do trinômio vem o quê? O tetra, tetracampeão, tetranômio. Não, gente, não é o tetra. Depois do tri, aí a gente já chama na matemática de polinômio. Ok? Que são 4. Deixa eu botar seta para não pensar que é menos. 4 ou mais termos. Então, ó, se eu tiver, por exemplo, vamos lá começar por ABC, que é mais fácil. 5A mais 6B menos 7C mais 8. Então, ó, isso é um exemplo de um polinômio. Por quê? Eu tenho 1, 2, 3, 4 termos. Então, de 4 termos para cima, polinômio. Vamos tirar o A, B, C e colocar letras X agora. Então, eu vou pegar aqui agora, ó, X, 5x ao cubo, mais 6x ao quadrado, menos 7x, mais 8. Aqui é uma equação do terceiro grau, ó. O maior expoente é 3. Tá vendo que a gente tem que botar sempre na ordem decrescente. Então, aqui é 3, aqui é 2. Aqui não tem nada, a gente sabe que é 1, tá invisível ali o fantasminha. E aqui não tem nada mesmo, porque não tem x. Se não tem x, não tem nada, é 0 aqui o expoente. Como se fosse 0, entendeu? Então, aqui tá na ordem decrescente. Sempre é assim que a gente tem que deixar arrumadinho quando tiver expoente. Ok? Agora, pode acontecer isso aqui, ó. Vamos ver. 5x ao quadrado y mais 6x y ao quadrado menos 7x y mais 8. Olha que bonitinho esse. E professor, já começou a complicar. Não comecei a complicar nada. Repare, tem algum monômio semelhante aqui para eu fazer a conta? Vamos olhar. O quadrado aqui está onde? No x. O quadrado aqui está onde? No y. Aqui não tem quadrado em ninguém. Então, isso aqui é um polinômio. Todos eles são monômios diferentes. Não tem nenhum semelhante aqui para resolver. Eu ainda podia até botar assim, ó. Fazer outro aqui mais bonitinho. 4x ao quadrado, y ao quadrado. Olha que bonito esse. Mais, vou botar mais que já tá ali. 5x ao quadrado, y. Mais 6xy ao quadrado. Menos 7xy mais 8. Então, lembrem-se, ó. 4 ou mais. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Não posso fazer conta com nenhum. Então, preste atenção nesse detalhe. Aqui o 4 está com x ao quadrado e com y ao quadrado. Tem quadrado nas duas letras. Aqui o 5 está com x ao quadrado y. Só tem quadrado no x. Aqui o 6 está com xy ao quadrado. Só tem quadrado no y. Então, eu não posso misturar. Perceberam? Já o 7 não tem quadrado em ninguém, então ele é diferente também de todo mundo. E o 8 não tem nem letra, então ele é mais diferente ainda. Então, fiquem atentos a isso, porque esses detalhes de expoente podem acabar atrapalhando a gente. Vocês podem achar que aqui, porque tem o quadrado em uma letra, vocês pegam e somam 5 com mais 6, 11. Mas não pode somar. Por quê? Porque o x aqui que está ao quadrado e o y aqui que está ao quadrado. Eles não são monômios semelhantes para a gente resolver. Agora, se fosse assim, 4x ao quadrado, y ao quadrado, mais 5x ao quadrado, y, mais 6xy ao quadrado, menos 7xy, mais 8, menos 2x
x ao quadrado, y ao quadrado. Menos 3x ao quadrado, y. Mais 8xy. Menos 1. Olha o tamanho, olha, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 9 termos aqui. Só que tem termo que é semelhante, ó. Vamos lá, vamos marcar. Aqui, ó. Xy ao quadrado. Xy ao quadrado, ó. Eu gosto desse quadro porque a gente pode usar várias cores. Aqui eu tenho, ó. X ao quadrado y. X ao quadrado y. São também da mesma tropa. Aqui eu tenho, ó, xy ao quadrado. Eu não tenho outro aqui, então ele não vai ter conta para fazer com ninguém. Mais o 7x eu tenho 8x. Então aqui, ó, eu tenho. Podia ser x puro também, viu, gente? Como eu falei aqui. Aí não ia juntar também. Aqui, ó, o 8. E aqui o menos 1. Então, olha quantos a gente tem para resolver, para chegar na que a gente chama de forma reduzida do polinômio. Então, para chegar na forma reduzida, tem que resolver os monômios semelhantes. Vamos lá. 4 tira 2, sobram 2. 2 o quê, gente? 2x ao quadrado, y ao quadrado. Beleza. Agora eu tenho 5 para tirar 3. Também vão sobrar 2. 2 o que, gente? X ao quadrado, y. Agora eu tenho 6 para não tirar nada, porque não tem nenhum semelhante, tá vendo? É por isso que é bom a gente ir sempre ticando embaixo. Claro que vocês não vão ficar usando hidrocor para ticar. Eu estou usando aqui porque tem no PowerPoint. Mas vocês podem fazer marcas diferentes. Um faz o sublinhado, outro faz um círculo, né? Outro dá uma riscadinha por cima com lápis, para vocês não se atrapalharem. Então eu vou repetir esse, que é o 6xy ao quadrado. Repare que a gente vai colocando sempre na decrescente, tá vendo? Aqui tinha quadrado nos dois, aqui tinha quadrado em cada um. Aí eu botei primeiro o que veio o quadrado na frente, depois o que veio o quadrado no último. Agora eu vou resolver, ó. Eu devo 7 e tenho 8. Então ainda vai sobrar 1. Quando sobra esse 1, eu não preciso escrever aqui 1xy. Basta escrever, ó, xy, porque eu já sei que o 1 está escondido aqui fantasmagórico. Não precisa escrever. Aí vem, eu tenho 8 para tirar 1, ainda sobra 7, mais 7. Então, ó que lindo que ficou o nosso polinômio com 1, 2, 3, 4, 5 termos na chamada forma reduzida, ó. Então, aqui é a forma reduzida do nosso polinômio. Beleza, gente? Então, aqui a gente está vendo vários exemplos para a gente começar, né, a aprender. Então, só aí eu já falei, ó, o capítulo 4, monômio. Aí vem o grau, eu já falei do grau. A gente só não fez as operações ainda. Então, aqui vocês conheceram vários polinômios. Tudo isso tá lá na página de vocês, capítulo 4 e capítulo 5, tá bom? O capítulo 5 que fala de polinômios. Aí ele vai falar de forma reduzida, como a gente já viu aqui, mas eu não fiz as operações ainda. Quer dizer, eu fiz, quando a gente transformou em forma reduzida, a gente precisou fazer as operações. Mas aí a gente vai falar isso com mais detalhes a partir da próxima semana, que vai estar todo mundo com cuca fresca, sem se preocupar com recuperação e nem com nota, mais nada. E aí a gente vai poder trabalhar melhor esse assunto. E por falar nisso, na próxima semana, essa semana eu vou deixar vocês livres, sem assunto para estudar, sem exercício, nada disso, tá bom? Mas não vão se acostumando, não. Na próxima semana a gente vai detalhar mais esses assuntos, vai fazer as operações, que a gente já está fazendo, mas eu quero fazer com mais detalhes. Quando a gente tira da forma bagunçada, vamos dizer assim, e traz para a forma reduzida, a gente já está fazendo operações. Só que a gente está fazendo só adição e subtração por causa do jogo de sinais. Mas a gente vai aprender também a multiplicar, a gente vai aprender a dividir. Tudo isso a gente vai fazer com muita calma nas próximas semanas. Tá certo, gente? Então é isso por enquanto, para a gente começar
tranquilo, revejam o vídeo, quem sentiu dificuldade, não é um assunto complicado, mas é importante pra gente nas nossas próximas aulas, tá bom? Então, bom final de semana para quem tiver de folga e até sábado para quem ficou na recuperação, para saber a nota que tirou no final da segunda unidade. Tchau, tchau, galera!